Bom dia, seus lindos. Tudo bem? Então, semana passada eu fiquei devendo a aula de exercícios, né? Então, vamos lá. O exercício, né, que eu tinha passado, tá aqui na aula do dia 13/7, né? Todo mundo assistiu o vídeo fofinho? Então, aqui, aula dia 13/7. Aí tinha um formulário para você resolver. Primeiro exercício. Então, a figura abaixo representa um circuito elétrico. Assinale a alternativa que indique a resistência equivalente e a corrente total do circuito. Então, para poder achar essa resistência equivalente à corrente total do circuito, o circuito em série, né? Fácil da gente poder analisar. Se você pegar aqui, eu tenho um resistor de 2 ohms, um resistor de 1 ohm e depois um resistor de 5 ohms. Beleza? Então, a resistência em série a gente já viu que é só fazer o que? A soma das resistências para achar a resistência equivalente. Então, fica fácil, né? 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. Então, a resistência vale 8, né? E não tem como errar a resistência porque todas são iguais. O negócio é achar a corrente elétrica. Então, vamos lá, ó. A fonte é de 20 volts. Então, questão número 1. Eu tenho a tensão da fonte igual a 20 volts. Eu tenho uma resistência equivalente, que é a soma de todas as resistências, que dá uma resistência de 8 ohms. Beleza? Então, a minha corrente total do circuito, né, ela é a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Essa equação aqui, ela aparece daquela equação da lei de Ohm, né? U igual a R vezes I, né? A DDP, ou tensão ali aplicada no resistor, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, a lei de Ohm está lá, a gente está utilizando ela, só que eu peguei aqui para achar a corrente, passei o R dividindo. E como eu quero a corrente total, então eu pego a tensão da fonte, que é a alimentação total do meu circuito, e divido pela resistência equivalente, que é a resistência total do meu circuito. Então isso aqui vai ficar 20 dividido por 8, a corrente total então vai dar 2,5. Então 2,5 amperes. A minha resposta então está aqui. A sequência, né, era diferente, né? Eu coloquei como aleatório, então a sequência pode ser diferente, mas 8 ohms e 2,5 amperes era a resposta. Na próxima questão, né, tem um circuito aqui em paralelo, né, desenhado um pouco diferente, mas continua sendo um circuito paralelo, onde a fonte é de 13,5 volts, estamos falando da fonte aqui, ó, 13,5 volts, e eu tenho uma resistência de 2, uma de 4 e uma de 5 ohms, beleza? E aí fala algumas afirmativas aqui, a gente tem que saber qual que está correta. Então, ó, fala que a corrente elétrica total do circuito vale 12,9, para a gente saber, a gente precisa calcular. A resistência equivalente vale 11 ohms, a gente precisa calcular, né? A potência total vale 3,5 watts, teria que calcular. E a corrente que circula pelo resistor de 2 ohms é a maior dentre todos os resistores. Então, essa aqui é uma questão mais teórica, né? Essa afirmativa aqui. Se você calcular, vai aparecer a corrente ali. Mas, olha só, se eu tenho 2, 4 e 5, são resistores elétricos, e a resistência elétrica ela dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior o valor da minha resistência elétrica, menor vai ser minha corrente, né? Maior é a dificuldade da corrente passar. Então, o resistor de 5 ohms, ele dificulta mais, então a corrente que passa nele é menor. O resistor de 2 ohms é o que dificulta menos, então a corrente que passa nele é maior. E aqui ele fala que 2 ohms é maior dentre todos, então a 4 está correta, já dá para saber, né? Que pode ser, então, 1 e 4, 2 e 4, ou todas, né? Mas aí, repara o seguinte, ó, a resistência equivalente vale 11 ohms. Quando tem resistência em paralelo, o valor dela sempre vai ser menor, né? Não vai ser 2 mais 4 daria 6, né? 6 mais 5, 11, seria somando. Então, isso aqui está considerando como se eu estivesse somando as resistências. Mas como está em paralelo, não. Em paralelo, essa resistência vai dar um valor menor, beleza? E dá um valor menor do que todas elas. Se é 2, 4 e 5, vai dar um valor menor do que 2, beleza? Então a 2 está errada. E como eu tenho 2 e 4 e 1 e 4 e todas estão corretas, né? Então não são todas. A 2 eu já sei que está errada. A 4 eu sei que está certa e a 2 está errada. Então sobra para mim essa alternativa. Já dá para matar aí. Mas vamos fazer rapidinho aqui o cálculo só para a gente poder confirmar. Então eu tenho que confirmar qual é o valor da corrente elétrica, da resistência equivalente e da potência total. Beleza? Então vamos lá.
Então, vamos calcular a resistência equivalente aqui rapidinho, né? A resistência equivalente, eu vou só fazer o seguinte, né? Para calcular como é paralelo, a gente pode pegar por pares, né? 5 e 4, achar a resistência equivalente, depois pegar essa resistência com 2. Só como são valores que vão dar número quebrado, eu já vou fazer direto aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Né, que é aquela equaçãozinha que a gente tem no início lá, que é a primeira equação que eu passei para vocês de cálculo da resistência elétrica. Tá? Então, 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 4, mais 1 dividido por 5. O mínimo múltiplo comum 1 sobre resistência equivalente é igual. O mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 5, eu posso usar 20, né? 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 1 dá 10, 1 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1 dá 5, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 1, 4. Então fica 10 mais 5 mais 4, 19. Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 19 sobre 20. Só que eu não quero saber o valor de 1 dividido pela resistência equivalente, eu quero saber o valor da resistência equivalente. Então eu posso simplesmente inverter, né, as duas frações, vai ficar resistência equivalente dividido por 1 é igual a 20 dividido por 19. Eu não preciso escrever resistência equivalente dividido por 1, né? Eu posso escrever só resistência equivalente é igual a 20 dividido por 19. Isso aí vai dar quanto? Dá aproximadamente 1,05 ohms, né? Então esse é o valor da resistência equivalente, não é o 11, beleza? Com esse valor de resistência eu consigo calcular qual é a corrente elétrica que circula no circuito, né? A corrente elétrica total. Então igual eu fiz aqui em cima, né? Minha corrente elétrica total é a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente, então vai dar 13,5 dividido por 1,05. A corrente total então vai dar aproximadamente 12,85, então 12,85 amperes. E ele fala para mim lá que a corrente elétrica é de 12,9 amperes, então pronto, aí a 1 está correta, beleza? 12,85, aproximadamente 12,85, eu posso arredondar para 12,9, beleza? Então a 1 está correta, isso aqui, né, coloca a 1 como correta, aqui coloca a 2 como errada, a 4 a gente já sabe que está correta porque passa aqui a corrente, agora é só calcular a potência para a gente fechar ali então. Então o cálculo da potência, tem 3 equações, eu vou usar U vezes I, a tensão da fonte, que é 13,5 multiplicado pela corrente, que é 12,85, vou usar o 12,9, tá? Vou arredondar para não ficar usando o valor muito quebrado. Então vai ficar 13,5 vezes 12,9, 174,15 watts. E lá na letra, na afirmativa 3, eu tenho que a potência vale 3,5, então tá errado, beleza? Então a resposta certa aí 1 e 4, vamos para a próxima. Então, ó, eu tenho um circuito aqui embaixo, analise o circuito abaixo e assinale a alternativa que apresenta os valores da potência, corrente total do circuito. Então, saber qual é a potência e qual é a corrente total. Para calcular a potência, eu posso calcular com a tensão e a resistência equivalente, mas como eu quero saber a corrente total também, eu já vou calcular a corrente total e depois calculo a potência, eu vou ter todos os valores que eu preciso. Eu tenho o valor da tensão da fonte, da resistência equivalente, da corrente, eu posso usar qualquer uma delas. Eu tenho 4 resistências de 2 ohms, uma de 1, outra de 1 e a fonte de 25 volts, beleza? Então olha só, por mais que o desenho seja um pouco diferente, essas duas resistências aqui, né, de 2 ohms, elas estão em paralelo, está em paralelo com essa, paralelo com essa. Como é que eu sei que está em paralelo? Lembra lá daquela ideia? Eu pego aqui, saio dessa resistência, eu chego até essa resistência aqui só passando por nó. Se eu pegar aqui embaixo, eu consigo chegar na mesma resistência passando só por nó. Então a tensão em cima e embaixo é a mesma. Se é a mesma tensão, característica do circuito em paralelo, eu tenho 2 resistores em paralelo. E eu consigo fazer isso com todos os 4 resistores aqui. Esses 4 resistores estão em paralelo. Se eles estão em paralelo e são iguais, né, eu posso pegar os 4 resistores e achar a resistência equivalente entre eles como? Se eles são iguais, basta pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores, né? A minha resistência equivalente aqui, ela é o valor do resistor, que é 2, dividido pelo número de resistores, são 4 resistores, só quando são resistores iguais, tá, galera? Pode fazer isso. Então a resistência equivalente vai ser igual a 1,5 ou 0,5 ohm, né? Se quiser fazer o cálculo, pode fazer, né,
vai dar certinho lá. Se quiser usar aquela equação que eu usei na anterior, né, 1 sobre resistência equivalente, se quiser fazer de 2 em 2, tanto faz, vai dar tudo certo. Então eu vou redesenhar esse meu circuito, ó. Eu tenho a fonte de 25 volts, eu tenho um resistor de 1 ohm, aqueles 4 resistores passaram a ser um resistor de 0,5, então 0,5 ohm aqui. Aqui eu tenho um resistor de 1 ohm e tem mais um resistor de 1 ohm aqui embaixo. Beleza? E a fonte de 25 volts. Então meu circuito agora passou a ser esse cara. Tá tudo em série basta somar. Então a minha resistência equivalente entre esses 3 resistores aqui, ó, eu tenho uma resistência equivalente, né, de 1 mais 1 mais 0,5. Eu tenho uma resistência equivalente igual a 2,5 ohms. Essa é a resistência equivalente, beleza? Eu tenho um coraçãozinho aqui para vocês, ó, coisa linda, um coraçãozinho. Então, vou desenhar o circuito equivalente aqui de novo. Desculpa, galera, aí, né, que já tem facilidade, mas só para poder mostrar a ideia da análise de circuito de novo. A gente pode ir redesenhando o circuito para ficar mais simples para a gente resolver. Então, ó, eu tenho aqui a tensão total do meu circuito, tem a resistência equivalente. Então, tendo os dois, eu consigo calcular a minha corrente total, a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Eu tenho uma corrente de 10 amperes, essa é a corrente total do meu circuito. Então, essa corrente de 10 amperes é a corrente que circula aqui, ó, né? 10 amperes, e vai distribuir para o meu circuito, né? Aqui também 10 amperes e aqui também, né? 10 amperes, é a corrente que sai da minha fonte. O meu circuito original é esse, eu só estou usando a técnica de análise de circuito ali, né, de resistência equivalente para poder chegar nesses valores. Sabendo o valor da corrente, agora eu consigo calcular a potência total dissipada nesse meu circuito, né, a potência total que ele pede. Para calcular a potência, eu posso, né, usar qualquer uma das 3 equações. P igual a U vezes I, P igual a R vezes I ao quadrado e P igual a U ao quadrado sobre R. Então faz, eu vou usar P igual a U vezes I. A potência aqui, então, a minha tensão vale 25, a minha corrente vale 10, eu tenho 250 watts de potência. Beleza? Então vamos lá. A resposta certa está aqui, ó, 250 watts, 10 amperes. Então 250 watts, 10 amperes. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então a próxima questão fala o seguinte, ó, todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como estânio. Por exemplo, eles se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Então o fusível, galera, ele é um equipamento de proteção. Tem várias coisas além do carro, né? Tem no próprio computador da gente, tem numa televisão, numa caixa de som, né? É um equipamento de proteção. Ele o mais comum assim nos equipamentos do nosso dia a dia, ele é um cilindro pequenininho. Eu até tenho em algum lugar, só que não vou achar rápido aqui para poder mostrar. Mas pensa nessa caneta aqui, só que ela é bem pequenininha, né? É um cilindro que tem um lado aqui, o outro lado, e aqui no meio tem um filamento bem fininho que é feito de tungstênio normalmente, né? E aí esse tungstênio, estanho, desculpa, tungstênio é filamento da lâmpada, é feito de estanho, que é utilizado para solda também. Então ele é um material que quando você aquece ele se funde muito fácil, né? Ele tem um ponto de fusão muito baixo. Então qual que é a ideia? Você faz ele bem fininho para a corrente elétrica que passa por ele ali, tem um valor máximo. Então, igual tem aqui a minha tabelinha, ó, um fusível aqui no caso o azul, ele suportaria até 1,5 amperes. Então, até 1,5 amperes vai passar a corrente ali naquele fio fininho de estanho sem problema. Ele vai aquecer um pouquinho, tal, mas não chegar no ponto de fusão dele. Quando passar de 1,5 amperes, a temperatura vai aumentar e vai chegar no ponto de fusão do estanho. Quando chega no ponto de fusão, o que ele faz? Ele se funde, né? Ele vai derreter. E quando ele derrete, ele abre o circuito e desliga o circuito, né? Então, é um equipamento de proteção. Então, qual que é a ideia aqui? Né? Ele fala que todo carro tem, né? O carro tem a caixa de fusível lá. Quem tiver carro pode já dar uma olhadinha, né? Para ver a caixa de fusível, saber onde é importante. Pega o manual, lê. Quem não tem ainda, quando tiver carro é bom olhar, né? Para entender um pouco como que funciona. Então, olha só, ele fala aqui, ó, um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Então, a alimentação são 36 volts
e a potência dissipada pela essa lâmpada de 55 watts. Os dois faróis são ligados separadamente, né? Então chega lá, você tem um fusível lá ligadinho para cada farol. Só que aí, por causa de mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo. Então o que acontece? Um mau funcionamento de algum circuito ou queimou um fusível, ele pegou o outro farol e conectou em paralelo. Quando ele faz essa conexão em paralelo, então só para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu fazer um desenho aqui pra gente. Então é o seguinte, é como se eu tivesse o farol aqui, você tem um farol, e aqui o outro farol. Então esse cara está ligado aqui, esse cara está ligado aqui. E aí eu tenho o fusível desse lado e o fusível desse lado. Isso tudo ligado numa fonte, na bateria. Então o que acontece? Deixa eu colocar esse aqui é o meu fusível, tá? Eu esqueci qual que é o símbolo de fusível. O pessoal do técnico aí vai lembrar. Então o que acontece? A corrente ela vai passar aqui e vai passar uma corrente aqui para alimentar esses dois faróis. Só que o que acontece? Deu um problema. Isso aqui parou de funcionar. Aí o que o cara fez? O cara pegou esse fio aqui, né, e ligou para cá. Então agora, além de passar a corrente para essa lâmpada, vou chamar aqui de I1, aqui a lâmpada 1, também vai passar o I2, que é para a lâmpada 2. O I1 vai vir para cá, o I2 vai vir para cá. Então aqui vem o I2, aqui vem o I1. Beleza? Então o que acontece? Esse fusível começou a passar por ele o dobro da corrente elétrica que passava antes, porque antes passava a corrente elétrica de 1, agora está passando de 2 faróis. Beleza? Então, é isso que é a ideia ali, a proposta do exercício, né? Ele quer que você escolha um disjuntor, um fusível, que suporte isso. Então, dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é. Então, eu preciso calcular qual que é a corrente que passa em um farol, multiplicar por 2 e ver qual fusível atende. Então, muito fácil ali para a gente fazer. Então, eu vou calcular a corrente elétrica de um farol. Então, eu vou ter que usar a equação da potência. Potência é U vezes I. Ele me dá o valor da potência, que é de 55 watts. Ele me dá o valor da tensão que alimenta, que é de 36 volts. E eu quero saber o valor da corrente. Então, 55 dividido por 36 me dá o valor da corrente elétrica. E aí a corrente elétrica vai dar um valor de aproximadamente 1,53 amperes. Então, eu preciso de duas vezes, né? A corrente vai passar ali, vou colocar a corrente total, é 2 vezes o valor da corrente que eu calculei. Então, a corrente total é 2 vezes 1,53. Então, isso aqui vai dar 3,06 amperes. Beleza. Se for olhar aqui, então, os nossos fusíveis, o azul é 1,5, então a corrente maior ele iria fundir, o amarelo também iria fundir 2,5, o laranja suporta até 5, 3,6 ele vai suportar. Então coloca o fusível laranja que vai funcionar. Beleza? Aí poderia ser o 7,5, o 10, poderia, mas ele fala que é o menor valor de fusível, então o menor de todos que eu posso usar é o de 5, o de 7,5 também pode, o 10 também pode, mas o menor deles é o 5. E essa aqui eu acho que é a última questão, né? E essa última questão aqui, ele é um pouco pegadinha. O que acontece? Fala o seguinte, considere as afirmativas relacionadas ao circuito elétrico apresentado na figura a seguir e assinale as corretas. Então ele fala para mim, a corrente elétrica do circuito vale 2 amperes, a potência e tal. Aí vamos analisar o circuito aqui primeiro, né? Ele fala de potência, fala de diferente potencial, então vamos analisar o circuito primeiro. Eu tenho uma fonte de 10 volts, esses 10 volts, né? Chega aqui no ponto A, eu tenho 10 volts no ponto A. Só que repara o seguinte, aqui do ponto A até chegar nesse ponto aqui, não tem nenhum resistor, beleza? Se não tem nenhum resistor, não tem por que ter uma queda de tensão. Mas se eu passar por esse caminho aqui, eu tenho resistor, beleza. Só que acontece, quando a corrente chega no ponto A, ela tem dois caminhos para seguir. Ela tem um caminho com resistência e um caminho sem resistência. A corrente elétrica passa sempre pelo menor, o caminho com menor resistência, ou mais, né? Passa mais pelo caminho que tiver menor resistência. Como é que eu tenho um caminho que existe uma resistência e outro caminho que não existe resistência nenhuma, a corrente vai passar por aqui. Ela não vai passar nem pelo resistor de 1, nem pelo resistor de 10 ohms, beleza? Então a pegadinha desse circuito é isso, essa parte do meu circuito aqui ela não funciona, não passa corrente por essa parte do circuito. Então até aqui, que ele fala potência dissipada pelo resistor de 10 ohms, não existe nenhuma potência dissipada no resistor de 10 ohms porque ele não está funcionando, não está passando corrente por ele. Então a gente vai chegar aqui no ponto A, vai descer esse fio central aqui e vai direto para esse
esse resistor de 4 ohms e esse resistor de 1 ohm, beleza? Então meu circuito, na verdade, ele só esse pedacinho aqui, ó. Não pega o resistor nem de 1, nem de 10 ohms, beleza? Então deixa eu fazer o desenho do nosso circuito aqui. Então, ó, o nosso circuito está desenhado aqui, beleza? E aí ele pede uma das alternativas ali, né, qual que é a corrente elétrica no circuito. Uma corrente elétrica vale 2 amperes. Então, aquela parte do circuito de baixo eu tirei, porque ela não funciona, né? Ela não está passando corrente. Então eu posso calcular a resistência equivalente do meu circuito. Resistência equivalente entre 1 e 4, né? Circuito em série. Basta somar, a resistência equivalente vale 5 ohms. Sabendo a resistência equivalente com a tensão da fonte, eu calculo a corrente total. A minha corrente total é 10, que é a tensão da fonte, dividido pela resistência equivalente, que é 5, 2 amperes de corrente elétrica. Então, aquela alternativa lá está correta. Aí tem uma alternativa que a potência total do circuito é de 34 watts. Potência, então, eu calculo como tensão da fonte vezes a corrente total. Isso é a potência total do meu circuito. Eu pego a tensão da fonte e a corrente total do circuito. Então, é 10 vezes 2, eu tenho 20 watts. Então, 34 está errado. 80% da potência total do circuito é dissipada no resistor de 4 ohms. Então, qual que é a potência dissipada no resistor de 4 ohms? Para calcular a potência dissipada no resistor de 4 ohms, eu vou colocar aqui, ó, potência 4. Aqui é a potência total. Então, eu pego o resistor de 4 ohms vezes a corrente que passa por ele. Então, eu tenho, ó, isso é elevado ao quadrado, né? Então, ó, a resistência vale 4, a corrente vale 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 4, 16 watts. Essa é a potência dissipada no resistor de 4 ohms. Como é que eu sei se ela é 80% da potência do circuito? Eu pego, né, 16 dividido por 20, eu vou ter 0,8. 0,8, né, é a mesma coisa do que 80%. Beleza? Pode fazer regrinha de 3, né? 1 vale 100%, 0,8 vale x, vai chegar em 80%, tá? Então essa aí está correta também, 80% da potência fica no resistor de 4 ohms. E a outra alternativa ali, a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 8. Então a diferença de potência entre o ponto A e o ponto B vale 8. Então olha só, sai da fonte 10 volts, então aqui no ponto A chegam 10 volts, né? Porque daqui até aqui, ó, não tem nada para essa tensão diminuir. Quando passa aqui pelo resistor de 4 ohms, eu posso calcular qual que é a queda de tensão dele. Para calcular a queda de tensão no resistor de 4 ohms, basta fazer o quê? A queda de tensão no resistor de 4 ohms é o valor da resistência multiplicado pela corrente. Então a queda de tensão dele vai ser o quê? A resistência vale 4, a corrente que passa por ele de 2 amperes. Então eu tenho 8 volts de queda de tensão nesse meu resistor aqui. Então aqui, ó, eu tenho 8 volts de queda de tensão. Se eu tinha 10, aqui caíram 8 volts, quer dizer que aqui sobraram 2 volts, que é o que fica para o resistor de 1 ohm, né? Se eu pegar 1 e multiplicar por 2, que é a corrente, a resistência multiplicada pela corrente, dá 2 volts. Então aqui eu tenho uma queda de tensão de 2 volts. Então beleza, a diferença de potencial entre o ponto A e B, vou colocar aqui, ó, o A. B é a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B, a diferença entre as duas. Então fica 10 menos 2, eu tenho que a queda de tensão, a diferença de potencial entre o ponto A e B é de 8 volts. Então essa aqui também está correta. Beleza? Então fica assim, a corrente elétrica no circuito vale 2 amperes, 80% da potência total do circuito dissipada no resistor de 4 ohms, e a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 8 volts. Então beleza. Valeu, beijão, tchau, tchau.